feitas por homens quaisquer. Não tem sua base em ouro ou poder, e nem tampouco em saber. Não é feito de comidas e bebidas, mas sim de muitas vidas que se tornaram filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus em Jesus. Mensagem do Padre com Monsenhor Luiz Antônio. Querido povo de Deus, irmãos e irmãs na fé, com esperança renovada, fraternidade e diálogo, a todos um abençoado dia com a graça de Deus. Dia 16 de junho, 11º domingo do tempo comum. A liturgia fala-nos de esperança. Lembra-nos que Deus é o Senhor da história e garante-nos que Ele nunca deixará de acompanhar os seus filhos na sua peregrinação pela terra. Ele só tem um objetivo: conduzir-nos ao encontro da vida plena e definitiva, da felicidade sem fim. A primeira leitura é de Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 a 24. O profeta Ezequiel assegura ao povo de Deus, exilado na Babilônia, que Deus não esqueceu a aliança, nem as promessas que fez no passado. Apesar das vicissitudes, dos desastres e das crises que as voltas da história comportam, Israel deve confiar neste Deus, que é fiel e que nunca desistirá de oferecer ao seu povo um futuro de tranquilidade, de justiça e de paz sem fim. O salmo é o Salmo 91 ou 92. Como é bom agradecer ao Senhor. É o refrão do salmo. A segunda leitura, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 6 a 10. A leitura recorda-nos que a vida nesta terra, marcada pela infinitude e pela transitoriedade, deve ser vivida como uma peregrinação ao encontro de Deus, da vida definitiva. O cristão deve estar consciente de que o reino de Deus, de que o Evangelho de hoje nos fala, embora já presente na nossa vida, na nossa atual caminhada pela história, só atingirá sua plena maturidade no final dos tempos, quando todos os homens e mulheres se sentarem à mesa de Deus e receberem de Deus a vida que não acaba. É para aí que devemos tender. É essa a visão que deve animar a nossa caminhada. O Evangelho é Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enche a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou:
com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende sombras, ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. No Evangelho, Jesus compara o reino de Deus com uma pequena semente de aparência frágil, insignificante, mas capaz de mudar a paisagem do mundo. Ela cresce sem fazer notada, sem dar nas vistas, sem publicidade, mas tem em si o dinamismo de Deus, um dinamismo capaz de fazer nascer um mundo novo. Esse reino que Jesus, por mandato do Pai, nos vem propor é um presente de Deus para os seus filhos e filhas. Amém. Que assim seja, que acreditemos no reino que se faz presente no dia de hoje na nossa vida. Ó Deus, força daqueles que em vós esperam, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Paz e bem, um dia e uma semana abençoada para todos. Firmado em obras feitas por homens quaisquer, não tem sua base em ouro poder, e nem tampouco em saber. Não é feito de comidas e bebidas, mas sim de muitas vidas que se tornaram filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus em Jesus. O reino de Deus é de paz, de justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é o amor, é o poder da palavra, é o louvor, é a vitória, é vida em Jesus, é a vitória, é vida em Jesus, o reino é a cruz. O reino de Deus não firmado em obras feitas por homens quaisquer, não tem sua base em ouro poder, e nem tampouco em saber. Não é feito de comidas e bebidas, mas sim de muitas vidas que se tornaram filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus em Jesus, que se tornaram filhos de Deus, que se tornaram